E aí galera, vamos lá. Hoje, fazendo aqui a revisão, vamos visualizar as questões do quiz. É bem rapidinho hoje, que só para a gente ter aqui uma noção. Nosso quiz eu tive aqui, ó, 69% de acurácia em relação a todos os jogadores. Foram 57 jogadores, 20 questões. Eu tenho aí basicamente um gráfico, né, com um percentual aqui, ó, de quantas questões cada um acertou. Quando erra aparece aqui em vermelho, né, e as questões que vocês acertaram aparecem em verde, né, o valor aí para todos aí. Teve uns aqui que não foram tão bem, né, não estudaram, não tiveram atenção. Eu quero aqui deixar aos colegas que não foram bem que a gente vai ter uma nova oportunidadezinha. Façam as atividades, as anotações do caderno, revisem. Se tiver dúvida, manda mensagem lá pra gente, deixa no comentário pra gente tirar a dúvida de vocês. Eu vou fazer a revisãozinha. Não deixem de estar observando os comentários que a gente vem fazendo aqui em relação também às questões, e vocês vão visualizando aí os erros. Essa parte, né, ela tem essa questão tanto conceitual como também a memorização também das propriedades dos elementos. Beleza? Vamos lá partir para as questões. Eu vou só dar um zoom aqui para melhorar a visualização. Vamos ver aqui. Tá para a gente visualizar direitinho. Primeira questão. Tabela periódica está organizada em função do número atômico. Coloquei apenas duas alternativas. Uma proposta de Mendeleev e a outra de Moseley. Quem organizou em função do número atômico foi Moseley. Alternativa correta, letra B. A questão 2. São características de metais, exceto. Então todas são características de metais, exceto uma. Os metais eles possuem brilho característico, eles são sólidos, exceto o mercúrio a 25 graus Celsius e 1 atm. Os metais são maleáveis, a gente pode trabalhar com lâminas. Os metais eles têm uma densidade relativamente muito baixa, isso é falso. A alternativa seria aí a letra D. Os metais não têm uma densidade baixa, pelo contrário, quando a gente compara com os outros elementos. A questão 3. Nascia a tabela periódica de Dmitry Ivanovich Mendeleev. Organizou essa tabela em função de quê? A imagenzinha era a comemoração de 150 anos da tabela periódica. Foi ano passado a gente comemorou os 150 anos da tabela periódica. Ela foi ordenada, foi organizada em função do seu número atômico? Não, isso foi Moseley. A ideia da lei da periodicidade com múltiplos de 8 também não. Organizou em ordem crescente de suas massas. Mendeleev organizou a tabela periódica em função das massas atômicas. Então a resposta correta é a letra C. Eram apenas 3 alternativas. A 75% acertou. Em relação aos não metais, as afirmativas estão corretas, exceto uma. Os não metais, eles não são brilhantes, eles são pobres condutores de eletricidade, eles possuem aí um ponto de fusão, ponto de fusão é frequentemente muito elevado comparado com os metais, é falso. Eles não têm esse ponto de fusão elevado. 60% acertou.
Em relação aos gases nobres, todas as afirmativas estão corretas, exceto uma. Eles formam moléculas monoatômicas, são inertes. O hélio, o neônio e o argônio são gases nobres. E aí a alternativa que está errada é que eles se misturam facilmente. Os gases nobres, eles são nobres porque não andam se misturando, né? É uma das coisas que a gente escuta muito quando está falando aí da tabela periódica dos gases nobres. Eles são estáveis, eles não se misturam facilmente. 58% acertaram, né, essa questão. Podemos classificar em metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? Os elementos da primeira coluna na tabela. Primeira coluna na tabela, né? Metais. Exclui o hidrogênio, aí eu venho aqui, eu tenho o sódio, lítio e o potássio aí na visualização. 65% acertaram. Magnésio e cálcio é segunda família. Oxigênio, calcogênio, nitrogênio, família 5A. 65% acertaram. Questão 7. Qual o halogênio com menor número atômico? Menor número atômico é o flúor. A gente visualiza aí, ó, os elementos que são halogênio. O flúor é que tem o menor número atômico. 79% acertou. Questão 8. Os elementos abaixo, qual apresenta maior raio, né? Maior raio é o frâncio. O raio atômico ele aumenta no grupo de cima para baixo. Quanto mais embaixo, maior o raio atômico. E da direita para a esquerda, quando eu observo o período. 63% acertou a questão. Qual o elemento com maior valor de eletronegatividade? O elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo na tabela periódica. Questão 10. Qual o elemento com maior valor na energia de ionização? A energia de ionização é a energia necessária para se retirar esse elétron, se arrancar esse elétron do átomo no seu estado fundamental gasoso. O hélio apresenta maior, né, valor de energia de ionização. O bromo, o cloro, o magnésio, todos têm menores valores que os gases nobres aí que apresentam elevada, e o hélio está lá no topo, observando a tabela periódica. O magnésio e o berílio, vamos lá, questão 11, qual é o elemento com maior raio? De novo, aqui eu vou observar esse raio atômico em função do grupo da tabela periódica. Todos são metais alcalinos teosos, estão localizados na coluna 2A, na segunda coluna na tabela periódica. O berílio, aí depois eu venho o magnésio e o cálcio está abaixo. Quanto mais embaixo, maior é o raio atômico. Resposta correta, né? Resposta correta é o cálcio. E 79% acertaram a questão. Questão 12. Com relação ao bário e o cloro, podemos afirmar que são respectivamente. Olhou lá na tabela, eu deixei uma imagenzinha para vocês estarem visualizando, né? Lá na hora ela aparece de um formato diferente. Então, o bário está na segunda coluna. Segunda coluna, metais alcalinos terrosos. O cloro aparece aqui na família 7A. Ele é um halogênio. A alternativa correta, metal alcalino terroso e halogênio, letra C. 49% acertou a questão. Questão 13. Qual elemento apresenta o maior raio atômico da tabela periódica? O frâncio. As questões que envolvem as propriedades periódicas dos elementos. O flúor é o elemento mais eletronegativo na tabela periódica, alternativa correta.
95% acertou. Questão 15. Os gases nobres possuem elevadas energias de ionização, principalmente quando comparados aos metais alcalinos. Corretíssimo. Ósmio e irídio possuem elevados valores na densidade, estão localizados na região central da tabela periódica. Não tinha como errar, pessoal. Só observar aqui a imagem colocada na questão. Ósmio e irídio, região central na tabela periódica. E elevados valores de densidade. Quanto mais embaixo, mais ao centro, você tem maior densidade dos elementos. Questão 17. Qual elemento é classificado como calcogênio? Oxigênio, família 6A, o grupo 16 na tabela periódica. Magnésio, hélio, flúor. O flúor é halogênio, o hélio gases nobres, o magnésio é um metal alcalino terroso. Questão 18. Qual elemento químico é classificado como um metal alcalino terroso? Magnésio. Magnésio, metal alcalino terroso. Oxigênio é um calcogênio. E os outros aí são outros metais. Vamos lá. Todos os elementos podem ser classificados como um metal de transição, exceto um. Não é metal de transição. O oxigênio não é nem metal. Todos os outros são metais de transição. Qual dos elementos químicos é considerado como metal de transição interna? O de transição interna é a série do lantanídeo e dos actinídeos. Lantânio, Lantânio é um elemento de transição interna. Eu tenho duas séries, lantanídeo e actinídeo. Então você observaria lá qual elemento se encaixaria como metal de transição interna. Lantânio, aqui no caso. Finalizando o quiz, 63% acertou também a última questão. Pessoal, até a próxima. Revejam o videozinho para que a gente possa depois estar aí tirando as dúvidas de vocês. Valeu, um abraço.